para a nossa alimentação, nós vamos ter o livro Vida Feliz, a lição de número 80, ação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustados, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inevitáveis benefícios. Conforme preferiste mentalmente, assim te será a existência. Vamos então levar o pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com imensa gratidão que aqui nos interrompe, Senhor, para mais uma noite de estudo. Que possamos aproveitar esta oportunidade, Senhor, do conhecimento, para refletir sobre a nossa própria vida, transformando a nossa vida e transformando o mundo que está ao nosso redor. Envolve, Senhor, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua caminhada, pois nós sabemos, Pai, a grandeza do teu amor que está acima de todas as coisas, que nós possamos acreditar firmemente na grandeza do teu amor. Mais uma vez, só temos a te agradecer. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a ti, Senhor. Vamos agora convidar a nossa irmã Rosângela, que ela vai fazer a divulgação da aula espírita. Boa noite, queridos irmãos. A aula que nós trazemos hoje é do irmão Lorival Lopes e o livro é esse pequeno livro de mensagens, Otimismo Todo Dia. A autora espiritual, Joana de Ângeles, assim como o Espírito Emmanuel, sempre nos recomenda que ao começarmos o dia, além da nossa prece, de preferência ainda na cama, façamos uma leitura diária de um pequeno texto para melhorar a nossa conexão e a nossa disposição do dia. E o livro, imaginem uma dose diária de otimismo. Eu esqueci de ver quantas mensagens tem, por favor. Esqueci meu óculos na loja. Tem um? Alguns não tem não, né? Esse não tem. Esse não tem. Vê no final. No finalzinho. 365. Olha que lindo. 365 páginas. Ele tem, e ele deve ter uns 360 mensagens para nós, né? São mensagens curtas, versam de diversos assuntos, né? São assuntos variados, mas que sempre que nós abrirmos, terá a ver com algum momento do nosso dia. E se por um acaso você preferir não ter contato com o que você leu, né? Se a mensagem não fosse isso eu preferia não, já você tem a chance de fazer uma oração e pedir para que o otimismo da mensagem preencha seu coração com coragem, com luz, que é o que a prece nos traz. Eu pedi ao meu marido para ler uma, como a gente gosta de abrir o livro a qualquer momento, qualquer página, e essa mensagem versava sobre a energia que nós possuímos, a energia amorosa, a energia divina que existe em nós e que muitas das vezes nós esquecemos que possuímos. Energia boa, construtiva, capaz de mudar o dia para melhor. Preenchemos o nosso dia com uma mensagem espírita, para trazer luz e entendimento ao nosso dia, e a sugestão de hoje é o otimismo todo dia. Fiquem em paz, queridos irmãos.
Nós chegamos agora no momento do nosso estudo, que é a parte principal da noite. E a gente está sob a responsabilidade da nossa conhecimento, agora é a instituição, o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E nós estamos encerrando o primeiro mês do nosso projeto educativo doutrinário, do nosso PET, que tem título A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, e hoje o tema será O Arado Está Pronto, Desbravemos Juntos o Solo da Nova Era. Vibremos com a nossa irmã. Boa noite, queridos. Que a paz de Jesus continue no nosso coração, para nos envolver, como sempre. E trazemos esse estudo, esse tema escolhido para nossa 46ª Comerge, que é a confraternização das Universidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. O arado está pronto, desbravemos juntos o solo da nova era. O solo da nova era, não é isso? Então, o que é o arado? Qual o significado do arado? O arado, trazendo seu significado, ele é um instrumento agrícola. Ele é uma ferramenta agrícola que prepara a terra para que ela receba semente. Essa ferramenta vai oxigenar, vai tirar as ervas daninhas, vai preparar o solo para que as sementes sejam ali depositadas. E aí, meus irmãos, nós vamos lembrar da parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. E esse semeador, ele sai jogando as suas sementes e as sementes caem em vários solos. Né? Caíram alguns na beira do caminho, outros no meio das pedras, outros no meio do espinho e outros nas terras boas. Isso representa o solo dos nossos corações. O grande semeador, Jesus esteve aqui e semeou. E ele não se preocupou com o nosso solo. Trouxe e colocou seus discípulos, deixando para nós a responsabilidade de preparar esse solo. Então, esse estudo é para nós uma responsabilidade, porque ele fala que o arado está pronto, mas também é uma esperança de nos falar que está pronto, desbravemos junto o solo. Já está no momento, vocês estão prontos para desbravar. E aí, a gente vai lembrar, é um texto do Espírito Emmanuel, que no decorrer da humanidade nós recebemos várias ferramentas para que a gente preparasse o nosso solo, o solo dos nossos corações. E através das 3 revelações começa a se preparar as ferramentas para a nossa transformação. O Espírito Emmanuel vai falar para nós que Moisés trouxe a missão da justiça, do Deus justo, das leis. O Evangelho vai falar para nós da revelação insuperável do amor. Quando o Evangelho chega para nós já estávamos em condições de receber as lições amorosas do Mestre. Jesus pega a justiça, as leis mosaicas, o Pentateuco, o Decálogo, e traz para nós a lei do amor. E o Espiritismo, em sua função de cristianismo redivivo, traz a sublime tarefa da verdade. A verdade que esclarece, que nos mostra e tira o véu de tudo aquilo que Moisés trouxe e que depois o Cristo trouxe. O Espiritismo é a verdade para nós, descortinando o conhecimento, para nos ajudar nesse preparo da terra. No centro das 3 revelações, nos diz Emmanuel, está quem? Jesus Cristo, nosso modelo e nosso guia, responsável por essas 3, está no centro das 3 revelações.
como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. O próprio Espírito Emmanuel vai falar para nós que com a vinda de Jesus à terra, abriu o espaço da nossa maioridade espiritual. Então, nós já estávamos em condições de entender o amor. E ele fala para nós a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização do amor. Com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Jesus Cristo é a alma da nossa redenção. Como? Seguindo-o, não apenas conhecendo o seu Evangelho de luz, mas caminhando ao lado dele. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a verdade, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações para o seu futuro espiritual. Então aqui nós já começamos a ser instrumentalizados, ganhando ferramenta para que a gente trabalhe os nossos sonhos. Quantos solos aqui estão? Quantos estão espalhados por aí? Solos sofridos, pedregosos, à beira do caminho, formado apenas de areia ou de espinho. São as dores e as dificuldades que trazemos nos nossos solos. Mas nós já estamos em condições de, juntos, resolvermos tudo que nos deixa para trás, para que nos desbrave uma nova era. Sonhamos tanto com o mundo regenerador, mas cabe a nós esse processo, cabe a nós essa mudança. No capítulo 1 do Evangelho, chama uma nova era, que vai falar para nós que o Cristo, que Jesus foi o Criador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos, renovar os mundos. É Jesus, nosso modelo e guia, com o seu Evangelho, que vai preparar os nossos sonhos. Mas, segundo o Espírito Joana de Ângeles, nós temos pensamento, livre-arbítrio e a vontade. Esses três engendram, quer dizer, criam nosso progresso espiritual. Nós temos que focar o nosso pensamento no bem, o que estamos pensando, porque tudo é criado no nosso pensamento. Como estamos dando o nosso livre-arbítrio? Quais escolhas que eu estou fazendo? Porque Jesus veio, trouxe o Evangelho, o Espiritismo está aqui conosco, veio, trouxe a verdade, o esclarecimento. Cabe a nós usarmos essa ferramenta para oxigenar os nossos corações, através da vontade. A vontade que vai nos impulsionar à procura de nos melhorarmos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Só quando nós entendemos isso, que somos irmãos, que temos que ser solidários uns para com os outros, olharmos para o outro e ver que as dificuldades que nós vivenciamos, o outro também tem. Então eu não tenho que estar apontando o dedo, criticando e dizendo que você não muda porque é fácil, você não faz isso porque não quer. Porque só nós sabemos os nossos solos, as nossas dificuldades. De uma moral, enfim, que é de transformar a Terra, tornando a morada de espíritos superiores ao que hoje habitam. O mundo, para passar por esse processo, ele vai passar porque faz parte da lei do progresso,
ele conta com a nossa vontade. Porque a mesma coisa, a gente vai lembrar lá da parábola do joio e do trigo, que Jesus nos ensina. Os dois são plantados juntos. E ele fala, deixa crescer os dois, para que a gente possa ver a diferença. Porque até um certo tempo, os dois são muito parecidos. Então, se eu tiro um, eu posso estar tirando o trigo. Deixa os dois crescerem. Embora o joio e o trigo possam parecer semelhantes e crescer juntos no mundo, haverá um tempo futuro de separação. Haverá um tempo futuro de separação. Fluidicamente, essa mudança, essa seleção vai ser feita. Para o mundo passar para a regeneração, nós temos que estar compatíveis com esse mundo. Nós temos que querer ser melhor. Nós temos que querer fazer essa mudança. Mas ele fala que o horário está pronto. Basta em nós a vontade. É a lei do progresso, já que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca para esse progresso. Alavanca que impulsiona, porque o Espiritismo vai trazer para nós ensinamentos e esclarecimento, a parte moral. Dizemos que somos espíritos imortais, que a nossa vida não é só aqui na Terra. Precisamos das coisas materiais? Precisamos, mas a nossa felicidade, o nosso futuro não está aqui. Plantamos o nosso amanhã todos os dias. Plantamos a mudança do nosso planeta a cada momento que escolhemos, que optamos pelo bem. Ou nos estacionamos no mal, ou ficamos no mal. E eu trouxe um texto que é do Espírito Emmanuel, que está unido com o nosso. O nome do texto é O Arado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Como todos os textos de Emmanuel, sempre começa com uma frase bíblica, né? Evangélica. E essa é do evangelista Lucas, capítulo 9. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que quis dizer com isso? Que nós que já conhecemos o Evangelho, que nós que já estamos dentro da doutrina espírita, com conhecimento suficiente para começarmos a escolher o que é bom e o que é ruim, e largamos o arado e olhamos para trás para os nossos erros e equívocos, e desistimos dessa transformação, dessa mudança, já não é apto para o reino de Deus. Como assim não está pronto para implantar o reino de Deus em si? Porque o reino de Deus começa dentro de nós. Nós implantamos dentro de nós. Não é um lugar físico, mas são os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos do bem, a nossa comunhão com o Pai, nossa comunhão com Cristo, para que a gente juntos façamos uma nova era. Porque o mundo só muda se nós mudarmos espíritos. Porque então, quando nós todos entendermos a nossa responsabilidade frente a essa nova era, ao mundo que está mudando, o próprio planeta material também se modifica. Porque nós vamos cuidar, nós vamos ter entendimento de que a natureza, os animais, fazem parte da mesma criação. Nós não vamos poluir. Então, olha só como uma coisa está ligada à outra sempre. Quanto mais evoluído formos, entendermos, mais o nosso planeta é cuidado, a nossa casa é cuidada. Porque não existe o lado de fora, só existe o nosso planeta, nós estamos nele. Nós vivenciamos as experiências físicas nesse planeta. E aí, Manuel continua para nós. Vemos Jesus utilizar na edificação do reino de Deus um dos mais belos símbolos. O arado é aparelho de todos os tempos, como também é de todos os tempos o Evangelho de Jesus. É para toda a humanidade. Cada vez que nós lemos, cada vez que nós evoluímos, cada vez que nós retornamos à Terra e damos contato com Ele,
nós temos um entendimento maior sobre o Evangelho. É pesado, demanda esforço e colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. O arado. Essa vontade nossa da autotransformação. Essa vontade nossa de olhar para dentro de nós e ver com clareza o que precisamos. Ver as nossas dificuldades, as nossas dores. Por que eu ainda me pego a situações que me causam sofrimento, aos vícios que eu ainda alimento, sendo vícios morais ou vícios físicos? Ao pensamento negativo. Joana de Ângeles fala para nós, o Espírito Joana de Ângeles, que o nosso pensamento, e a gente sabe que o pensamento é energia criadora. Se nós alimentamos pensamento negativo, de medo, de ódio, de rancor, olha a atmosfera que nós criamos ao nosso redor. E ele fala que demanda esforço e colaboração para volver a terra. Quem trabalha com terra sabe o esforço que se faz para oxigenar, para preparar aquela terra. E nós também temos que ter o nosso esforço. O autoconhecimento e a reforma íntima, segundo o Espírito Joana de Ângeles, causa dor, como um parto. Requer constante esforço. Então, sim, é trabalhoso. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas para que a nova era chegue, mas para que a gente junto conquiste, crie, desbrave um novo momento de felicidade na Terra, nós temos que fazer esse esforço conosco. Esse esforço diário do autoconhecimento. Como nos fala Santo Agostinho, mergulhe em si à noite, se questione essas dificuldades, o que fez de bom, o que não fez, se magoou alguém, se fomos preconceituosos com aquele que pensa diferente de mim, com aquele que tem uma identidade de gênero diferente da minha, que politicamente é diferente, seja qual for a diferença, nós estamos aqui no mesmo esforço contínuo. Ele fala esforço e colaboração. Esforço e colaboração, um para com o outro. Porque ninguém caminha sozinho. A nossa missão de progresso, ela é individual. Mas nós estamos no coletivo. No coletivo, essa fraternidade faz com que a gente olhe o outro e estenda a mão no momento de fraqueza daquele companheiro, que ainda não consegue se livrar de vícios, se livrar de dificuldades. A gente não adianta apontar dedo, ficar cobrando, ficar julgando. Os solos dos nossos corações, só nós sabemos em que estado ele se encontra. Às vezes, é um solo tão pedregoso. Às vezes, a semente cai, mas os passarinhos vão lá e acabam com a semente, que são os nossos pensamentos, que é a nossa vontade fraca. Às vezes são, qual de solo que eu falei? Os espinhos das nossas dores, os espinhos da nossa incredulidade, a nossa fé ainda fragilizada. O Espírito Emmanuel também vai nos dizer no livro Consolador que quanto mais a gente evolui espiritualmente e moralmente, mais a nossa fé ganha uma consistência e uma robustez, porque a gente vai entendendo essa comunhão com Deus, essa necessidade de comunhão com o Criador. E para que tudo isso aconteça e para que a gente produza fruto bom para nós mesmos, há necessidade, de que a terra seja rasgada. E aí, o que é rasgado em nós, meus irmãos, é o nosso olhar, os nossos vícios, é o nosso pensamento errado, egoísta, são as fragilidades que ainda trazemos e não conseguimos lutar contra elas. E o Espírito Emmanuel continua. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando seu arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos
de modo a evitar prejuízos até a de si mesmo. É necessário que nós tomemos lições com o divino cultivador. Quem é o divino cultivador? Cristo. Jesus, no seu, que veio para nós e semeou um roteiro de luz. O Evangelho de Jesus não é apenas algo lindo que nos sensibiliza, mas ele são ferramentas para que a gente possa lapidar as nossas dificuldades. Quando ele vem falar para nós do perdão, de reconciliação, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, todos os ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte, que é para nós um roteiro, até que um dia a gente chegue a pacificadores. Então, todos os ensinamentos de Jesus é para nós lições. Então, que a gente se apegue, que a gente tome as lições de Jesus, mas não para só ler. Ela tem que fazer parte como semente no meu coração para que frutifique, para que eu entenda o que Jesus quis dizer. E aí vem a verdade, que é o Espiritismo, tirando o véu de todos os ensinamentos que a gente não entendia que Jesus queria trazer. O Espiritismo vem clarear, vem explicar para nós os ensinamentos do Mestre. E ele fala para nós que a gente abrace o arado com responsabilidade na luta edificante. Temos responsabilidade. E responsabilidade com o nosso solo, mas também, meus irmãos, com o solo daquele que está do nosso lado. Solo que muitas vezes a gente não percebe, que está tão danificado, tão dolorido. Nós temos que pegar o arado e cultivar o nosso, com responsabilidade, sem perder a coragem, sem achar, não adianta, eu não mudo, eu sou assim, é difícil, talvez uma outra existência. Mas quando? Quando outra oportunidade nos será dada para essa grande mudança? O planeta e nosso mundo está à espera de nós. Está à espera das nossas escolhas, dos nossos feitos e do nosso desejo. Mas ele fala para nós que a luta é edificante. Então, lutar e perceber as nossas dificuldades, vencer o que causa mais sofrimento ao ser, edifica. E edifica quem está do meu lado, edifica a sociedade. A gente tem visto muitas pessoas, muitos grupos, muitos governantes, muitos países, cada um cuidando só do seu grupo ou de si. Mas somos todos uma mesma casa, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos herdeiros de Deus. Então, o que nós temos que vencer? Qual o sentimento que cada um de nós tem que fazer um esforço para vencer em nós mesmos, que é ele que é o causador de tanta miséria, de tanto infortúnio? Porque é claro que as diferenças de aptidões, está lá no Livro dos Espíritos, vão ocorrer. Aquele que mais se esforçar, aquele que vem numa caminhada espiritual maior e tiver mais e conquista conhecimento. Mas todas essas misérias, todos esses abandonos, todas essas pessoas que são prejudicadas porque tem uma escolha diferente do outro, tudo isso faz parte de um sentimento que ainda rege a nossa sociedade. O nome dele é egoísmo. Esse é o sentimento que nós temos que, como fala o Evangelho, é o próprio Espírito Emmanuel para falar no Evangelho. O egoísmo, chave da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso obsta, quer dizer, a cujo progresso atavanca. Enquanto a sociedade, nós mesmos, vivemos só para nós, só para o nosso grupo, fechamos os olhos para os invisíveis da sociedade, não há felicidade, não há progresso, não há a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Então esse é um sentimento que nós temos que trabalhar.
Porque se ainda há guerra no nosso planeta, se ainda há fome, se ainda há irmãos sendo deportados, escravizados, é porque o egoísmo ainda impera em nós. Porque nós só pensamos em nós, no nosso núcleo, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e assim por diante. Ou então, eu. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la, a Terra, ascender na hierarquia dos mundos, porque o Espiritismo, ele vem trazer a parte moral, ele vem trazer Jesus de volta para os nossos corações, e vem nos ensinar sobre as leis, e também que nós estamos todos imersos em lei. E se nós sofremos, passamos dificuldade, é porque infringimos a lei, nós entramos na lei de causa e efeito. Porque tudo é justiça no reino de Deus, tudo é justiça nas suas leis. Nada foge à sua misericórdia e à sua justiça. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes apontam suas armas, dirigem suas forças e sua coragem. Mas olha o que ele fala para nós. Coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer o outro. Coragem para vencer a nós, porque é fácil falar, fulano é egoísta, fulano é orgulhoso, fulano é isso, fulano faz aquilo. Mas a coragem de olhar para o espelho e perceber que muitos dos sofrimentos e dificuldades que eu passo tem a ver com as minhas escolhas, olha o Espírito Joana falando, pensamento, livre-arbítrio e vontade. Então, é fácil eu olhar para o outro e perceber o quanto ele é difícil. É meu filho, meu esposo, meus irmãos, meus companheiros. Eu sou vítima de tanta dificuldade. Mas será? Será que nós temos a coragem de olhar para nós e pensar, esse conflito que eu estou vivendo, familiar, com os amigos, no trabalho, onde for, foi por conta das minhas atitudes egoístas, das minhas atitudes nada fraternas, do meu julgamento, olha como eu sou crítico, como eu julgo. Então esse mergulho é muito doloroso. É mais fácil fechar os olhos e colocar a culpa, a responsabilidade no ombro do outro. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Nada que a gente faz, que a gente esteja passando, tem a ver com o outro. Tem a ver com as nossas escolhas. Egoístas, ou por falta de entendimento, ou porque não tivemos a coragem suficiente de mergulhar em nós mesmos e perceber por que eu não estou conseguindo me vencer nesse vício. Por que eu não estou conseguindo segurar a minha palavra está magoando? Por que eu não estou conseguindo ser atenciosa? Por que eu estou tão preconceituosa em relação a tudo? Então esse é o mergulho que nós temos que fazer. Porque o solo de uma nova era requer de nós fraternidade, requer de nós mudanças. E causador de todas as misérias do mundo terreno, o egoísmo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quando nós só pensamos em nós, deixamos de lado a caridade. E eu estou falando sobre a caridade material, porque ela, a gente se equivoca quando acha que a caridade material não tem uma importância. Mas é a primeira. Porque às vezes aquela pessoa, naquele momento, ela precisa do alimento, ela precisa de um cobertor, ela precisa de algo para ajudá-la a sentir ali, no mínimo, percebida nas suas necessidades. Mas ela tem que vir junto com a beneficência. Ela tem que vir junto com o olhar e perceber que aquela criatura ali é um ser humano que nem nós somos, com necessidades, com gosto, com luta,
Então, a necessidade material é importante, a caridade material é importante, mas ela tem que vir sempre junto da moral, sempre junto da beneficência. E é sermos caridosos para com o outro, é percebermos a dor do outro, que nós muitas vezes deixamos a nossa para lá e vemos, poxa, essa situação eu posso resolver com muita facilidade. Olha quanto aquela criatura que está ali está tendo dificuldade para sua caminhada. Ah, mas poxa, mas aí tem resgate, tem a prova? Sim, todos nós temos uma prova, todos nós temos resgate e prova, mas isso não quer dizer que nós não temos que estender a mão, não. Ninguém tem que caminhar sozinho nas suas expiações, nas suas provas, não. Porque senão, Deus não nos daria família, amigos, pessoas. A providência age através de nós mesmos para com o outro. Se nós não entendermos isso, então, meus queridos, o que a gente faz não é caridade. Porque a caridade, quando você se doa, é quando você percebe a fragilidade daquele momento, daquela criatura. É quando você respeita. É quando você tem respeito para aquela criatura que está ali. Muitas vezes invisível de nós. Essa é a caridade, que vai fazer com que a gente tenha momentos felizes na Terra. E a gente vai encontrar essa mensagem também de caridade lá no Evangelho, capítulo 13. Em que o Espírito fala para nós, o Espírito fala que sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. A felicidade que a gente tanto procura. E muitas vezes as nossas petições, os nossos pedidos, né, para que a gente tenha paz, saúde, para que a gente consiga as coisas, nós deixamos de pedir uma coisa. Isso também vai nos dizer o Espírito Emmanuel em coragem. Nem sempre te lembras nas petições à providência divina de pedir a alavanca da coragem. A alavanca da coragem, que vai nos impulsionar, coragem de viver e coragem de servir, coragem de enfrentar as dificuldades, não titubear frente às dificuldades, não titubear frente àquelas pessoas que muitas vezes querem ouvir o nosso papo para que a gente age de forma melhor. Cada um tem o seu momento de caminhada, respeitemos isso, mas nós temos que respeitar nós mesmos, as nossas decisões, no que é melhor para nós, nas escolhas assertivas. Não quero isso mais para mim. Eu quero viver serenamente, eu quero escolhas boas, eu quero viver em paz, eu quero descobrir, tendo o Espiritismo e na religião que eu achar melhor, a minha espiritualidade, para eu poder me conectar com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Coragem, que a gente não deixe de ter essa coragem. A gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai fraquejar, sim. Talvez todo dia, mas todo dia, gente, a gente levante e continue. Porque se nós queremos ser felizes aqui na Terra, ou caminhar junto com esse mundo que está em transformação, nós temos que ter essa coragem. Diariamente, de olhar para dentro de nós e ver, não estou uma pessoa legal, não estou uma pessoa bacana, ou estou muito frágil, não consigo de ajuda, vou pedir ajuda. Nossa, o Senhor está precisando de ajuda, vou dar o melhor para que eu possa ajudar. Só ajuda quem tem condições de ajudar. Se você não está em condições de ajudar, você encontra alguém que possa e se cuide. Porque lá, a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim para nós: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É esforço. Não é fácil, não. Mas ele fala que reconhece o verdadeiro espírita através dos esforços que é empregado ali diariamente, no suor, nas lágrimas
na dificuldade ao deitar e perceber, meu Deus, como eu não consegui isso? Foi tão difícil para mim vencer o meu rompante. Foi tão difícil para mim viver ali em paz no meu lar. Foi tão difícil para mim entender aquela criatura que chega para mim dizendo que ele tem uma identidade diferente, uma orientação, uma identidade sexual, de gênero, diferente da minha. Como é difícil para mim entender que aquela pessoa quer esse caminho e eu quero que ela passe por esse. Essa é o esforço que nós temos que domar. E nós vamos dar de encontro todos os dias com a diferença. Temos que nos capacitar. Temos que nos preparar os nossos corações para essa diferença. E quais os sinais que reconheceremos que se acham no bom caminho? Aquele que já está fazendo esse esforço, aquele que já conquistou esse esforço. Está lá também no Evangelho. Erasto vai falar para o Espírito, Erasto vai falar para nós. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e verão. Porque falar de caridade é uma coisa, vivê-la é outra. Então, que a gente reflita, eu estou falando ou eu estou vivendo? Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Já estou conseguindo consolar? Talvez eu seja um solo que ainda precise de consolo, que ainda precise de ferramenta para tratar. Mas será que eu estou conseguindo olhar o solo do outro e acalentar, amenizar a dor, consolar, ouvir, perceber? Também é uma reflexão para nós. E isso não é com quem está lá fora, é com quem está do nosso lado, o próximo, mais próximo. Talvez seja para nós mais difícil a experiência. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, quer dizer, o altruísmo, pelo seu desinteresse pessoal, fazer pela certeza de que deve fazer o bem, pela convicção de que esse é o caminho, não para receber nada em troca, não para receber reconhecimento, não para que as pessoas percebam como era ter um coração bom. Isso é a Deus e a minha consciência. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua vida. Triunfo de seus princípios, vivenciar as leis de Deus. Seguir de forma que eu consiga aos poucos vivenciar essa lei de amor, essa lei que Jesus veio nos trazer para nós. E nós vamos lembrar, né, da caridade como está no Evangelho, né? Benevolência, indulgência e perdão para com todos e para conosco. Que eu não me auto-perdoar, não me auto-amar, não me auto-cuidar, eu consigo fazer com o outro? O que Jesus falou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso me cuidar, me perdoar, me amar, olhar para as minhas feridas, cavar meu solo para que ele se oxigene, e aí eu bote o adubo. Eu preciso, para que eu possa fazer os corações também que estão precisando. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Emmanuel nos fala, meditemos nos tempos perdidos. Nas oportunidades, e a maior oportunidade que nós temos é de estarmos hoje reencarnados. Estarmos hoje participando desse processo. Quantas oportunidades nós perdemos. E as chuvas de bênçãos que a gente não percebe. De todo dia amanhecer e nós estarmos com saúde. Ou se não estamos com saúde, nós estamos na caminhada. A bênção de uma família, a bênção, a oportunidade do conhecimento, e muitas vezes nós não percebemos. Perdemos, não aproveitamos
as oportunidades que a vida nos dá de trabalhar, de ajudar, de sermos úteis, de olhar para o outro e ser aquela mão que se estenda, do sol de amor que nos vem vivificando há milênios. É o amor do Cristo que veio à Terra para nos trazer pessoalmente a sua lição de amor e que vai estar conosco até o fim. Qual o fim, Simone? Quando nós já não precisarmos mais do seu caminho, porque nós já vamos estar em condições de caminhar sozinhos. E Ele vai estar lá, à espera de nós. Deus todo dia nos dando oportunidade. E nós, o que acontece? Nós preferimos o quê? Todos os recursos que nós temos, de saúde, trabalho, de oportunidade também, preferimos a ociosidade de Deus. Ficarmos parados, para que fazer esforço? A sociedade não muda. Ninguém muda, olha só, o mundo cada vez pior. Será, meus irmãos? Hoje nós percebemos, nós combatemos o mal, nós escolhemos o bem, a indiferença para com a dor alheia e para com as circunstâncias que nos envolvem, nós escolhemos. E aí nós não podemos nos queixar quando nós não conseguimos entender por que ainda estamos batendo no mesmo lugar, nas mesmas dificuldades. Porque nós queremos ser felizes, né? É a procura do ser humano, é a felicidade. Mas a felicidade requer esforço e transformação. Na questão 921, os Espíritos falam para Kardec: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. A humanidade estiver transformada, é claro, seremos felizes, porque haverá bem, justiça, harmonia, não mais miséria. Isso aí a gente sabe. Mas, enquanto isso se não se verifica, poderá conseguir o homem uma felicidade relativa? Enquanto o mundo não muda, enquanto nós ainda batemos em mesmas escolhas equivocadas, será que a gente pode ser feliz? Uma felicidade ainda relativa? O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporta a sua existência merecida. Nós somos obreiros da nossa própria infelicidade. Não tenhamos dúvida, mas também somos obreiros da nossa felicidade. Isso, eu livro aqui que nós encontramos o otimismo de acreditar nisso, que podemos ser felizes, temos que fazer tudo para sermos felizes. Essa felicidade relativa que o Evangelho está nos dizendo. Mas, está lá na questão 19 da Gênesis, fala assim: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais, que é o que nos faz sofrer e nos perder. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. É o que está faltando. Concórdia, paz e fraternidade. Quando nós estabelecemos isso, quando nós, espíritos que habitamos, começarmos a desenvolver esse progresso moral, a nossa felicidade começa a despontar. Será ele, o progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos. Olha aí, as barreiras que separam os povos. Que fará cair os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa um do outro, criando pessoas que usam o próximo para o seu sustento, para o seu ganho, para o seu egoísmo, para as suas conquistas. Mas olharmos para todos nós com fraternidade universal. Isso só acontece quando o progresso moral está vigendo dentro de nós, está assegurando a todos nós
Há que trabalharmos o nosso progresso moral, trabalharmos o nosso egoísmo. Há que olharmos para o olho e percebermos em todo o planeta, não só aqui no nosso Brasil, não, que todos nós somos irmãos e a fraternidade tem que existir. A dor de lá é a dor de qualquer um daqui. Somos ligados, né, pelo mesmo sentido, o sentido do progresso. E examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Como cansa, como é trabalhoso o trabalho, né, quando a ferramenta está ali cortando a terra. No entanto, depois de todo o trabalho, dias e dias preparando a terra e o solo, cansado e suado, não devamos esquecer que depois dele chegam semeaduras, colheitas, pão na mesa. Depois de todo o esforço, de todo o trabalho que nós tivemos, nós vamos ter a consciência tranquila do dever cumprido. As mágoas vão ficar para trás, os medos vão ficar para trás, a confiança em Deus vai voltar em nossos corações, mas nós temos que ter a fé, a certeza de que não estamos sozinhos, a coragem para enfrentar as dificuldades que vão vir, as ervas daninhas do caminho, tomar a mão no arado que Jesus deixou para nós e seguirmos. Usarmos como instrumento e como ferramenta a prece, que vai nos dar sustentação frente às dificuldades, que não vai nos deixar fraquejar, que não vai nos deixar desistir. Lembrando sempre, meus irmãos, que somos nós que vamos fazer essa nova era. Somos nós que vamos fazer com que o nosso planeta continue se transforme. Se nós não pudermos aqui estar, nós vamos ser convidados para participar de uma outra casa, ajudar em um outro planeta que estará crescendo. Porque na casa do Pai há muitas moradas. E lembrando da passagem, algumas mensagens da passagem de Jesus, alguma delas, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando o amor vigir entre todos nós. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do nosso mundo. É Ele que clareia. Os seus ensinamentos é que norteiam os nossos passos e assim tem sido. Que a gente pegue no arado do Evangelho para que a gente possa trabalhar o sol nos nossos corações. Porque o Evangelho é doce. Porque o Evangelho ele trabalha profundamente em nosso ser. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, nos fala Jesus. Ele fala que não é luz, mas ele fala para nós, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Façamos a nossa luz brilhar através das nossas boas obras, dos nossos pensamentos de comunhão. Façamos esse esforço, essa viagem. Porque, meus irmãos, são chegados o tempo. Não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente, já tanta coisa a se fazer. Acolher corações. Amar é o nosso papel. Unificar as nações. Erguer os olhos para o céu. Essa é uma música que a gente vai deixar como mensagem final, agradecendo a todos. Que vocês tenham, nós todos tenhamos um feriado de paz, de harmonia, que a gente se cuide, que a gente entre em sintonia com os bons mentores, com os bons mentores, com Jesus, e que a gente fique em paz. Todos nós possamos estar em comunhão com Jesus.
tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Nós agradecemos a nossa irmã Simone pelo trabalho da noite e que possamos elevar os nossos olhos aos céus, a Deus nosso Pai, de amor, e que Ele derrame sobre cada um de nós, Senhor, essa energia, essa luz que consola, que cura, para que possamos sair daqui, Senhor, com a mente, o coração, a alma e o corpo, com a grandeza do teu amor. E que essa grandeza, que esse amor se espalhe, Senhor, pela humanidade inteira, o brilho de luz, cada canto, cada local, mas acima de tudo, enchendo os nossos corações. Que a tua luz e a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Boa noite a todos, um bom feriado. Fiquem com Deus e até a próxima semana.